ação de graças, como uma lembrança também do que os nossos pais peregrinos, fundadores da América, comemoraram depois de um tempo difícil, na sua chegada naquele lugar onde seria a colônia, dos Estados Unidos. Então eles renderam graças ao Senhor, junto com os índios, que também os socorreram num tempo difícil. E então todos os anos nós comemoramos essa data, que é uma data universal. Felizmente no Brasil não temos tanta atenção a esta data como deveríamos, O Brasil gosta mais de carnaval e campeonato brasileiro. Mas nós comemoramos. Vamos para o Salmo 66. Este será o nosso texto. (66) Todos encontraram, irmãos? Vamos lá, vamos à leitura da palavra de Deus. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti e canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a sua alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus eterno, te louvamos nesta noite. Uma noite que festejamos, Senhor, que celebramos. Sempre foi cultura do teu povo festejar ao Deus Criador e Redentor, pelos seus feitos, pelas suas obras. Tua palavra nos ensina a te louvarmos com alegria. Tua palavra nos ensina a bendizermos ao Senhor com brados de louvor e de vitória, porque o Senhor é o Deus forte que cuida de nós. O Senhor é o Deus forte que governa todas as coisas. Ó Senhor, obrigado por este salmo. Obrigado porque o teu Espírito o preservou e direcionou para que ele estivesse aqui, nas Escrituras, para que fôssemos edificados por ele,
Por isso pedimos nesta noite que o Senhor fale conosco por meio da palavra, que o Senhor nos ensine sobre a ação de graças, nos ensine sobre um coração contente, um coração grato, um coração que celebra as bênçãos de Deus e não ignora as benfeitorias do Todo-Poderoso. Volta os nossos olhos, Senhor, volta os nossos olhos para a Tua bondade. Perdoa-nos porque muitas vezes os nossos olhos estão em outras coisas e outras tantas coisas que desviam o nosso coração para a ingratidão e para a incredulidade. Ensina-nos, Senhor, sobre gratidão. É isso que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Peço que fiquem com as Bíblias abertas. Dos Salmos que nós temos diante de nós aqui num pequeno bloco, nós temos muitas coisas interessantes a pensarmos. Na verdade, do Salmo 65 até o Salmo 68, nós temos um conjunto de ensinos sobre as bênçãos da aliança, as bênçãos do Deus da aliança sobre o seu povo. E isso começa o livro, nesta porção, nos ensinando sobre as ações de graças do povo de Deus pela colheita, no Salmo 65, e vai até o Salmo 68, nos falando sobre a vitória sobre os inimigos de Deus. O Salmo 66, na verdade, é um resumo do que nós vemos em todo esse conjunto, do Salmo 65 ao Salmo 68. És tu, meu filho, que estás fazendo barulho? O Salmo 66 é um resumo desse conjunto. Nós conhecemos bem o Salmo 67, não é? Um salmo que conhecemos como um salmo missionário. Observe o Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes. Pois julgas os povos com equidade e guias a terra as nações, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós vamos perceber que o que está neste salmo também está presente no Salmo 66. É como se o Salmo 66, que não tem o título ou não tem aqui a descrição do autor, é como se ele abarcasse todos estes salmos, rendendo graças a Deus, porque ele governa toda a sua criação, rendendo graças a Deus, porque ele faz o seu nome ser espalhado por toda a terra, rendendo graças a Deus, porque ele vence os inimigos do seu povo. O Salmo 66 tem uma estrutura muito interessante. Na verdade, é como se tivéssemos aqui 2 salmos, ou até 3 salmos. Podemos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 4. Aqui nós aprendemos que há uma convocação a toda a criação louvar ao Senhor, do verso 1 ao verso 4. Então, tudo que Deus fez é convocado à adoração ao nosso Deus. A segunda parte está do verso 5 ao verso 12, que é uma convocação à congregação de Israel louvar ao Senhor com gratidão por seus atos redentores. O povo de Deus deve celebrar a Deus pelos seus feitos redentores. A terceira parte vai do verso 13 ao verso 20. E aqui nós temos o louvor particular do crente. Cada crente individualmente deve render graças a Deus pelos feitos poderosos do Senhor na sua vida. Veja o que diz o último versículo do Salmo 66. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Nós vamos ter uma mudança aqui de pessoa no verso 13. Observe, entrarei aonde? Que pessoa é essa aqui? A primeira, não é? Eu entro.
Na parte anterior, nós estamos ouvindo o salmista nos instruindo sobre a congregação louvando a Deus. Agora, o crente em particular, nós vamos adentrar nessa parte aqui e vamos ver como isso tem a ver também com todo o povo de Deus, com a totalidade da igreja. Então, dentro do contexto da Bíblia hebraica, o Salmo 66, meus irmãos, irradia para o mundo a bênção que Deus prometeu conceder por intermédio de Abraão. A semente de Abraão se espalhando por toda a terra. Embora o Salmo comece com uma perspectiva universal, o centro do Salmo está no verso 5. Veja o que diz, vamos ler juntos? Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Esta é a grande convocação do Salmo 66. Venham e vejam as obras de Deus. A igreja convoca o mundo, chama o mundo, convida o mundo para ver os tremendos feitos do Senhor. E nós vamos ver como isso se desenvolve nesse salmo. Então, assim como Deus, aprendemos isso aqui, assim como Deus é fiel para manter a sua criação, Deus é fiel para manter o seu povo. Assim como Deus é fiel para manter a sua criação e o seu povo, Deus é fiel para manter você em particular, a sua vida em particular. Assim como a criação de Deus é importante para ele e a sua manutenção, assim como a igreja é importante para ele e a sua manutenção, a sua vida em particular também é importante para Deus e a manutenção dela. Deus foi fiel a Israel durante toda a sua história. Ele continua sendo fiel ao salmista. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Ele continua sendo fiel a você, cristão. Não apenas a Israel, não apenas ao salmista, mas a você também. Então, neste salmo, nós aprendemos sobre a ação de graças numa dinâmica comunitária. E nós vamos perceber, na verdade, que mesmo que a última parte trate da ação de graças particular do servo de Deus, na verdade, o salmo está nos ensinando aqui sobre uma dinâmica de ação de graças comunitária. Então, qual é a dinâmica do salmo? O salmo aponta o seguinte caminho. Primeiro, gratidão comunitária, gratidão pelo que Deus fez libertando o povo de Israel do Egito. Segundo, gratidão particular, o que Deus tem feito em minha vida particularmente. Mas quando eu agradeço o que Deus tem feito na minha vida particularmente, eu o faço com a igreja. Então, as bênçãos para a minha vida em particular também têm a ver com a igreja. Eu celebro junto com o povo de Deus. Eu cultuo junto com o povo de Deus. Por isso o salmista vai falar que ele vai sacrificar no culto a Deus junto com toda a igreja. Porque a sua vida está nesse conjunto. O plano de Deus nas nossas vidas, particularmente, está dentro de um plano maior para a igreja dele. E nós estamos inseridos nisso. Um teólogo alemão chamado Dietrich Schneider diz o seguinte: o louvor da congregação que nasce da ação de graças também desperta a gratidão pessoal. O louvor de uma congregação que nasce da ação de graças também desperta a gratidão pessoal. Ou vice-versa. Ele continua: a ajuda que recebe de Deus no âmbito pessoal precisa ser incluída no louvor a Deus pela congregação. E por isso este salmo também traz o voto de louvor que perde seu caráter exclusivamente privado quando é trazido por intermédio de um sacrifício realizado com toda a congregação. Eu agradeço a Deus o que Ele tem feito na minha vida junto com a congregação que Ele me deu. Os irmãos compreendem? As bênçãos particulares para a sua vida devem ser alvo de louvor a Deus, não particularmente. Você desfruta a bênção particularmente, mas a ação de graças, pelo que ele fez particularmente, a ação de graças é coletivamente. É com a igreja, com a vida comunitária da igreja. Então agora nós vamos ao texto, vamos investigar aqui o texto. Primeiro, o salmo começa com a palavra aclamai a Deus, toda a terra. A ideia de aclamar aqui é muito interessante, né? Porque aclamar aqui, no entendimento hebraico, é um brado, é um grito. É um grito de louvor a Deus. O salmista está dizendo
que toda a terra deve bradar. Todos os povos devem ouvir esse brado. E todos que são povo de Deus devem seguir o exemplo de toda a terra, alegremente cantar ao Senhor, louvando o seu nome. Este versículo dialoga com todo o Salmo 67, que vai nos falar da alegria entre os povos. Veja o verso 4 do Salmo 67. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Então, qual é o grande trabalho da igreja na proclamação do evangelho da graça de Deus? É alegrar-se diante dos povos. Porque o nosso esforço evangelístico é tão grande, nosso esforço missionário deve ser tão grande, porque nós somos muito fracos em rendermos graças a Deus alegremente diante dos povos. Nós somos muito tímidos em rendermos graças diante de Deus perante as pessoas. Aclamar nesse versículo aqui não é num tom baixo, mas é uma explosão sonora. Imagine só. Uma explosão sonora. Literalmente é gritar de alegria. A ideia é o povo de Deus soar como uma grande trombeta, assim como a criação deve fazer. O salmista está ensinando desde os primeiros versículos como o povo de Deus também deve observar a criação louvando a Deus. Veja o verso 2. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Aqui é uma convocação, né, para aquele que está lendo o Salmo. Salmodiai, cantai louvores a Deus. Toda a terra deve cantar com salmos. Toda a terra deve louvar ao Senhor com salmos. É um encorajamento a toda a criação. O salmista dará as razões para louvar ao Senhor no verso 3. Observe. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram, o que é que diz aí, meus irmãos? Aqui é muito interessante, porque no verso 4 diz, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Mas me permitam aqui um pouco sobre o verso 3. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Cantem ao Senhor, admirados pelas obras de suas mãos. Cantem ao Senhor, adorem ao Senhor, admirados pelas obras das suas mãos, pela grandeza do seu poder. Toda a terra está convocada a fazer isso, até os inimigos de Deus. E aqui nós temos algo chocante. Porque quando o texto diz, a ti se mostram submissos os teus inimigos, a palavra para submissão aqui no hebraico é rastejar. Os inimigos de Deus rastejam contra a sua própria vontade e dignificam o nome de Yahvé. Falsamente. Esse é o sentido do texto. Eles louvam a Deus falsamente, mas eles têm que o fazer, ainda que seja falsamente. O salmista está ensinando que tudo na criação, que todos devem louvar o nome do Senhor. Ainda que o seu coração não esteja verdadeiramente naquilo, os inimigos devem se submeter à majestade do Todo-Poderoso. Assim como alguém que foi capturado, trazido como cativo por um imperador, por um rei para outra terra, ele deve se dobrar diante do rei, ainda que ele odeie o rei. Os irmãos compreendem? Mas ele deve rastejar diante do rei. Esse é o mesmo sentido do que Paulo está falando em Filipenses 2. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Não pense que no inferno as pessoas vão adorar a Deus com a sua língua amorosamente. Não pense que no inferno eles vão dizer, eu me arrependi de não ter servido a Deus, eu me arrependi de não ter louvado a Deus. Não, não. Eles serão obrigados a adorar a Deus, mesmo com falsidade pecaminosa no seu coração. Porque se está no inferno, nenhuma virtude haverá. Nenhuma virtude haverá. Os irmãos estão acompanhando meu raciocínio? Nenhuma virtude haverá. Mas os joelhos se dobrarão e as línguas confessarão, ainda que não verdadeiramente. O que Deus não admite é a língua mentirosa na boca do seu povo. O que Deus não admite é a falsa adoração do seu povo escolhido. Por isso que ele vai dizer em Isaías, me honram com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Do seu povo, Deus não quer isso. Dos inimigos, Deus os obriga. Deus os obriga a louvá-lo, ainda que falsamente. Veja que coisa. Para os que conhecem um Deus mais romantizado, estilo novela das 8, isso é bem chocante. Mas esse não é o Deus das Escrituras, né? O Deus das Escrituras não é o Deus da novela das 8. Os inimigos de Deus rastejam e adoram a Deus hipocritamente. Eles são obrigados a reconhecer a grandeza de Deus para tentar se livrar de um juízo mais severo do que já existe sobre eles. E aí chegamos no verso 4. Vejam. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Versículo belíssimo. Lemos algo substancial aqui. A expressão cantar louvores aqui significa um canto acompanhado de instrumento. É um canto com uma harmonia, dando suporte harmônico. Cantar louvores indica a exaltação a Deus por meio da música. A criação faz isso e a igreja deve fazer. A criação louva musicalmente ao Senhor. O universo emite notas musicais. Isso não são vozes da minha cabeça, viu? Isso é científico. O universo emite notas musicais e louvam ao Senhor. O livro de Jó fala sobre isso também. Toda a criação é convidada, não, ela é convocada a adorar o Senhor com música. Deus quer ser adorado também com música. O ensino aqui é que a criação dá o exemplo ao que a igreja deve fazer. A igreja deve louvar ao Senhor. A igreja deve cantar ao Senhor. Por isso que o verso 5 vai dizer: venham e vejam as obras de Deus. Venham e vejam as obras de Deus. A criação louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor. E você vem cultos após cultos, após cultos, após cultos, e fica calado aí nesse banco. Sem dizer um amém, sem dizer um glória a Deus, sem cantar uma parte, uma letra de uma música. Você muitas vezes fica apático à adoração a Deus. Aprenda com a criação. Louve ao Senhor, porque você tem muitos motivos para render graças ao Senhor. Assim, precisamos aprender alguma coisa aqui, algumas lições. Assim como nos Salmos da criação, o universo louva a Deus e é convocado a louvar mais e mais e mais. Os inimigos de Deus são instados, forçados a louvar ao Senhor, sempre a contragosto. Observe os contrastes. O universo louva a criação e exalta o Todo-Poderoso. Os inimigos também louvam ao Senhor, mesmo que hipocritamente e a contragosto. Todos eles devem dizer: graças te damos, Yahvé, benfeitor de toda a criação. A criação louva, os inimigos também. Os demônios tremem e temem o Todo-Poderoso, enquanto muitos cristãos não dão graças a Deus nem louvam ao Senhor com alegria do coração. Segunda coisa, Deus governa sobre tudo na sua criação, e isso inclui os inimigos dele, que são os inimigos da igreja também. O povo de Israel estava sendo lembrado, meus irmãos, nesse texto aqui que nós lemos. O povo estava sendo lembrado que o Senhor não admite não ser engrandecido. Deus não admite não ser adorado. O Salmo 2 nos ensina assim: beijai o filho. Beijai o filho. As Escrituras convocam toda a humanidade a beijar o filho. O filho é Cristo. Isto é algo que fala sobre adoração. Os crentes devem então louvar a Deus com língua grata e joelhos dobrados em amor e reverência. Os ímpios louvam falsamente, humilhados. A maioria das vezes Deus não nos humilha para nós louvarmos a Ele. Às vezes Ele humilha.
Mas a maioria das vezes, a obra da sua graça é tão grande, mas tão grande, que Deus suporta a apatia dos crentes na adoração. Deus suporta. E Deus vai dizendo historicamente: você não é quente nem frio, você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deus está advertindo constantemente. Você tem louvado ao Senhor? Você tem adorado ao Senhor? Você entende que deve render ações de graças ao seu Deus? Como você tem louvado ao Senhor? Com os lábios falsos e coração distante de Deus, distante do Senhor, ou com lábios que confessam o seu nome? Aprendemos também que a igreja deve cantar alegremente. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Devemos cantar alegremente. Não apenas as músicas que nós gostamos que o pessoal do grupo de música cante, mas devemos cantar alegremente no culto a Deus. Nós estamos adorando alguém que ressuscitou. Nosso louvor deve ser festa, a menos que nós estejamos cantando lamento. Mas o nosso louvor deve ser celebração e adoração. Muitos dos nossos cultos a Deus são realizados com um canto desanimado, que aparenta mais derrota e desconfiança de Deus. Aprendemos que não deve ser assim. Aprendemos que o povo de Israel cantava músicas que enalteciam o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, bendiziam o nome daquele que é e daquele que sempre será, pelas suas grandes obras. Até aqui nós só vimos a obra de louvor da criação, que está ensinando ao povo de Deus. O que Deus requer da criação é um exemplo para nós. E o Salmo não entra no louvor dos anjos, apenas do mundo criado, sem os anjos. Apenas do mundo criado e dos inimigos. O que nós chamaríamos de natureza, né? A natureza e os inimigos. Mas não os anjos, mas os anjos também cantam, também louvam ao Senhor. Vejamos então o verso de número 6. Do verso 6 ao 12, nós temos um novo momento, né, no Salmo. E na verdade inicia-se no verso 5, mas o verso 5 é um elo de ligação entre a primeira parte e a segunda parte. O verso 5 é um convite, né, uma convocação. Vinde, vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Então o verso 6. Converteu o mar em terra seca. Aqui é uma referência ao Êxodo. Certo? Primeiro motivo para louvar o Senhor. Ele nos tirou do Egito. Na segunda linha do texto, atravessaram o rio a pé enxuto. Que evento foi esse? Rio Jordão. O Senhor não apenas tirou do Egito, o Senhor continuou dando vitória ao seu povo na trajetória. Segundo motivo, para nós termos louvores em nossos lábios diante de Deus. Ele nos salvou e Ele nos protege. Ele nos sustenta. E aí o texto diz, ali nos alegramos nele. Verso de número 7. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Esta é uma referência à punição dos inimigos de Deus, Faraó e os seus carros destruídos no Mar Vermelho. Há uma grande referência aqui à libertação do Egito. Verso de número 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Há uma referência aqui à opressão do povo de Israel como escravos no Egito. Esta é a ideia aqui de acrisolar, de purificar a prata. A prata precisava ser purificada, as impurezas precisavam ser removidas. Os salmistas gostam de usar essa palavra.
Assim como a prata tem valor, mas tem impureza, e Deus precisa purificar o seu povo, assim como a prata precisava ser acrisolada. Deus estava purificando o seu povo na fornalha da aflição do Egito. O texto continua aqui nos dizendo, verso 11, 12, né? Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para o lugar espaçoso. Que lugar espaçoso é esse? Canaã. Deus provou o seu povo, Deus salvou o seu povo, provou o seu povo e deu espaço ao seu povo. Algumas coisas aqui que nós precisamos notar que são aplicações valiosas para nós. Primeiro, precisamos entender que esta porção que lemos agora nos fala das ações preservadoras de Deus para com o seu povo. Isso é uma proclamação aos gentios, para que creiam e sirvam ao Senhor com temor e alegria, ao Deus de Israel. As nações precisam saber dessa verdade, do que Deus fez com Israel, para crer nesse Deus. Por isso que o verso 5 diz, vinde e vede as obras de Deus, quão tremendos são os seus feitos. Todos os povos devem ser gratos a Deus. Todas as nações são devedoras ao Senhor. O Salmo 104 nos mostra que a criação espera o sustento do Senhor, né? Os animais esperam o sustento do Senhor. Louvam ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Então somos ensinados que nosso principal agradecimento a Deus deve ser a salvação operada em nós. Não temos razões suficientes para insatisfação se fomos salvos um dia. Não temos. Por isso, qualquer insatisfação de nossa parte é pecaminosa. Ainda que cargas pesadas estejam sobre nós, ainda que açoites alcancem as nossas costas, ainda que cavalos passem por cima de nós, estamos sendo purificados como a prata, acrisolados. Deus está nos purificando. Temos a tendência de acharmos que quando estamos sofrendo demais, é porque nós estamos sendo alvo da maldade. Isto é verdade, mas Deus pode estar usando a maldade para purificar esta prata. Deus pode estar usando o açoite para acrisolar nosso coração. Deus pode estar usando o grande exército inimigo passando por cima de nós para nos tornar mais piedosos, irmãos. Para que o nosso coração seja mais agradecido. Assim como nos versículos de 8 a 12, Deus detalha seus feitos, o povo é lembrado de onde saiu. Meu irmão, minha irmã, lembre disso, cristão. Lembre de onde Ele tirou você. Lembre que Ele arrancou você do Egito e fez você sair de lá. Lembre que Ele fez você passar também metaforicamente pelo Jordão. Ele sustentou você e guardou você. Meus irmãos, nossa gratidão deve ecoar como num vale extenso, com brado, com júbilo. Nosso louvor é amplificado por nossa gratidão ao Senhor. O nosso canto toma uma dimensão muito maior quando Ele é grato. A nossa adoração ecoa a bondade de Deus por vários lugares, quando o nosso coração é grato ao Senhor. Sejamos mais conhecidos por nossa gratidão a Deus do que por nossas reclamações e insatisfações. Já teve algum constrangimento de se ajoelhar para orar e ficar constrangido em pedir? Já? Senhor, eu não vou. Embora a Bíblia diga, né, que a gente deve pedir. Mas se o seu coração já se constrangeu em pedir, você está no caminho da gratidão, na vereda da gratidão. Não é que você não pode pedir, mas isso é um sinal que você está reconhecendo, ou deve ser, um sinal que você está reconhecendo que Deus tem feito muitas coisas na sua vida. A coisa mais importante da vida é adorarmos ao Senhor e sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz por nós. Essa é a coisa mais importante depois da salvação. Se sofremos,
somos como a prata refinada. Deus está nos purificando por meio dos sofrimentos. Amém? Recebe aí. Deus está nos purificando por meio dos sofrimentos. Entendamos isso como a ação do Senhor. Deus nos abate, não para nos exaltar, viu? Tira esse negócio da sua cabeça de aplicar errado o versículo. Os humilhados serão exaltados, achando que Deus vai botar você no... Você vai ter 2 milhões de seguidores no Instagram, vai ser exaltado. Deus nos abate para nos ensinar a vereda da justiça. E a nossa exaltação sejam os joelhos dobrados e o coração grato a Deus. Que o nosso coração não tenha sede de meramente mostrarmos aos nossos opressores ou inimigos o que Deus tem feito. Não se preocupe com isso não, Deus mostra. Deus se encarrega. Não tem nenhuma agência de marketing na face da terra que tenha mais competência do que Yahvé nesse quesito. Nenhum. Pode ficar tranquilo. Verso 13 ao 20. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. A palavra entrarei aqui na primeira pessoa deve atrair nossa atenção, né? Como nós já falamos. Então, uma pessoa em Israel, em um tempo de necessidade, poderia fazer um voto a Deus. E cumprir esse voto com holocausto, com ofertas referentes ao voto. Esse é o contexto. Essas ofertas não eram barganhas. Senhor, eu dou, o Senhor me dá. Ou eu vou dar porque o Senhor me abençoou. Não. Às vezes entendemos errado. A nossa oferta não pode ser um suborno ao divino. O Senhor me abençoou tanto que eu vou dar essa oferta. Eu estou constrangido. Não, motivação errada para dar oferta. Motivação errada. Na verdade, a oferta de gratidão a Deus tem algumas marcas. A primeira marca é que a mais importante é a sua própria vida, não o que você dá materialmente, mas a sua própria vida. O holocausto, quando era oferecido, o ofertante colocava a mão em cima do animal. Era um símbolo de que havia uma transferência. O animal representaria o próprio ofertante que estava sendo dedicado no altar. A oferta mais importante para Deus é a sua própria vida. Você pode dar 1 milhão. Se a sua vida não está dedicada a Ele, você está perdido. Está perdido. Mas as ofertas aqui, na verdade, elas evidenciam a consagração pessoal do crente. O seu coração é tão grato a Deus, a sua gratidão precisa ser manifesta por causa da bondade de Deus e da liberalidade de Deus. O crente aprende a ser liberal na sua forma de gratidão. O crente pisa na pegada do mestre. Se Deus é generoso, bondoso e liberal para comigo, eu piso na mesma pegada do mestre e faço como ele faz. Eu também preciso ser liberal, preciso ser generoso, preciso ser bondoso nos meus atos de gratidão. A ação de graças aqui não tem a ver somente em dizer muito obrigado, Senhor. A ação de graças é evidenciar. Evidenciar. Veja o verso 14 e 15. E proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca, oferecer-te holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros. Esse aqui é um bicho. E molarei novilhos com cabritos. A adoração individual é relacionada à adoração comunitária. Eu vivo com o meu povo. Ter uma igreja é uma bênção, irmão. Adorar a Deus junto com o povo é uma bênção. O crente não segue o ditado antes só do que mal acompanhado no que se refere à igreja. Pode seguir em outras coisas aí na vida, mas no que se refere à igreja, um crente precisa da igreja. Precisa da igreja. Mas, pastor, se eu estiver num lugar que não tiver uma igreja saudável, aí você começa uma. Você começa uma. Esse é o ponto. Não é? O versículo 16 é um chamado também ao testemunho. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus.
e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Deus nos chama a testemunharmos, Deus nos chama a falarmos, Deus nos chama a demonstrarmos a sua grandeza, a sua misericórdia sobre nossa vida. Oh, meus irmãos, que sejamos esses instrumentos que enaltecem o nome do Senhor. O salmista nos ensina também que a oração deve ser o resultado disso. Veja, 16. Todos vós que temei a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. O que ele tem feito por minha alma. E aí ele chega no verso 17. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. O que é que diz o verso 18? Já reparou alguma vez na sua vida nesse versículo 18? Você pode pensar assim, contra-argumentar assim, mas houveram situações que o meu coração não estava reto e que Deus me abençoou. Deixa eu te dar uma notícia. Ele vai cumprir os planos dele. E muitos dos planos dele acarretarão bênção para você. Mas isso não é uma aprovação do seu erro. Ele vai cumprir o que ele disse. A sua vida não é para Deus um filme hollywoodiano. Deus não olha para você diferente do que olha para todos os cristãos na face da terra e na história. Você não é a última bolacha do pacote, não é. Você não é o último biscoito passatempo. Lembra de passatempo? Era bom. Você não é. Lembra do Parmalat, biscoito Parmalat? Você não é o último Parmalat. Se for, já estava mofado, podre, não prestava mais para nada. Você está no plano de Deus. A sua importância está ligada ao plano de Deus. Sim, a sua vida é muito importante. Por causa de Deus, não por causa de você. Por causa dele mesmo. Mas aqui o salmista nos ensina o seguinte: que as respostas divinas em decorrência às minhas petições devem estar relacionadas ao compromisso da minha vida com o que ele diz na sua palavra. Por isso que o salmista vai dizer: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso aqui é inspirado por Deus. Verso 19. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Por isso o salmista bendiz a Deus, meus irmãos, que não rejeitou sua oração. O louvor e a oração de ação de graças devem suceder à oração de petição. Suas orações têm sido de ação de graças? Algumas aplicações finais aqui para nós encerrarmos. Primeiro, a igreja é o conjunto de crentes regenerados pelo Senhor. A igreja entende que por meio da palavra que nos ensina a vivermos comunitariamente, devemos adorar ao Senhor. É assim que nós entendemos o que é ser uma igreja. Somos indivíduos, temos particularidades, Deus nos criou assim. Somos muito diferentes, mas não a ponto de abandonarmos a vida comunitária. A igreja não deve se adequar a mim, ela deve se adequar à palavra. Eu não devo buscar uma igreja com o meu perfil, eu devo buscar uma igreja com o perfil da palavra. Eu não vou para uma igreja mais perto da minha casa, eu vou para uma igreja que está perto da Bíblia, não perto da minha casa. Nossa adoração particular, então, deve estar relacionada à adoração da igreja, que adora a Deus fielmente. Minha gratidão a Deus está relacionada a isso também. Perdão, irmão. Resumindo, a igreja é muito importante. Segundo, a vida de adoração não se restringe aos brados de louvor e aos cânticos que falam da obra do Senhor.
Eu fui jovem na igreja. Nós tínhamos acampamentos, louvorzão, muito pulo, muito grito, muita música, pouca adoração, pouco compromisso, muito pecado no meio da juventude. Mas todo mundo gostava da vibração. E dizíamos, estamos celebrando o nome do Senhor. Se lembrarmos do brado do verso 1 do Salmo 66, lembremos também do que diz o texto. Se eu no meu coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Que a nossa festa seja piedosa. Não a festa pela festa. Não a festa porque a gente se alegra na festa. Por isso que nós não temos um show na igreja, nós temos culto, né? Coração piedoso é o mais importante. Se o nosso coração está buscando ânimo musical, está adorando a Deus errado. Se você quer ânimo musical, vá ouvir Chiclete com Banana. Aí você vai pular. Aí você vai ter ânimo musical. Vai ouvir um forró. Vai ouvir qualquer outra música, você vai ter ânimo musical. Mas se você quiser adorar a Deus, estou recriminando ritmos não, viu? Mas eu estou dizendo, e muitas vezes nós estamos atrás de algo externo e não interno. Exterioridade não tem muito a ver com o que está dentro do coração. Ou às vezes tem, mostra muito do que é o coração. Nossa vida espiritual na oração é a maior identificação que o nosso coração é piedoso. O coração sincero que ora deve ser o mesmo que busca a vontade de Deus e não apenas o socorro no sofrimento. O coração que ora, ele não busca apenas socorro no sofrimento. Ele busca a vontade do Todo-Poderoso. Amados irmãos, quero chegar ao fim do meu sermão. Nós vimos aqui que existe um convite que ecoa no verso 1 até o verso 20, e não é apenas para Israel, é para todos nós, indivíduos isolados que estão dentro de uma comunidade até hoje. A voz do salmista atravessa o tempo, atravessa a história, chama com ternura e autoridade a cada um de nós, com a seguinte frase: vinde e vede as obras do Senhor. O Salmo nos mostrou que toda a criação é convocada a louvar. Mares, montes, povos, línguas, nada no universo existe para si mesmo, mas existe para Deus. Tudo aponta, tudo canta, tudo proclama a grandeza do Criador. E se a natureza o louva sem som, nós que falamos e somos seres verbalizados, recebemos redenção, perdão e nova vida, muito mais do que a criação, devemos levantar brados de adoração ao Senhor. Com alegria, com júbilo, com celebração, não apenas com lábios, mas com um coração contrito, sincero e feliz por servir ao nome do Senhor. Não apenas como os ímpios, inimigos de Deus, que louvam forçadamente, mas de coração comprometido com o Senhor. Se o nosso louvor é alegre, se o nosso coração rejubila, louvemos ao Senhor assim. Louvemos ao Senhor dessa forma, mas que o júbilo não seja um mero prazer carnal para nós, mas que seja fruto de um coração que conhece a Deus verdadeiramente. Nós também vimos Israel sendo lembrado de onde veio, do cativeiro, do deserto, da opressão. Deus conduziu o seu povo, Deus abriu mares, Deus abriu o rio, Deus fechou sepulturas, e assim como Ele guiou o seu povo pelo fogo, pela água, como diz o Salmo, Ele continua guiando a mim e a você. Ele continua guiando a nossa igreja. No meio do fogo da aflição, o Senhor está conosco. Talvez
esteja conosco dentro de uma grande fornalha, talvez dentro de águas profundas, mas o mesmo Deus que sustentou Israel é o Deus que sustenta você, a sua vida. A sua vida. Ele prova, mas ele não abandona. Ele fere, mas ele cura. Ele disciplina, mas ele restaura. E ao final do caminho, Deus conduz-nos a um lugar espaçoso, a um lugar seguro, a um lugar de descanso e de celebração. Por fim, meus irmãos, vemos o crente em devoção pessoal. Assim nós lemos e vimos na exposição, um crente oferecendo votos a Deus, sacrifícios, testemunho, louvor ao Todo-Poderoso. Esse crente não se cala, ele não se esconde, ele proclama, ele avança, ele brada. Toda experiência particular deve converter-se em louvor público. Tudo que nós vivemos com Deus no quarto secreto deve ser manifesto ao mundo como testemunho do que Ele tem feito por nós. Toda oração respondida se torna uma proclamação do Evangelho. Todo milagre secreto se transforma em música diante da congregação. Nós cantamos a Deus, porque gratidão que não transborda ainda não entendeu a graça que recebeu. Gratidão que não transborda não entendeu a graça que recebeu. Que esta palavra nos alcance de forma prática, que o louvor seja o ar da nossa vida espiritual, seja nosso oxigênio, que a gratidão seja mais comum em nossos lábios do que a murmuração, que a oração seja mais constante e que não seja apenas emergencial, que não seja apenas Deus tem misericórdia de mim, que nossa fé seja celebrada na Assembleia dos Santos, mas também no quarto secreto diante de Deus. O Salmo não termina com silêncio, ele termina com alegria, com louvor, com testemunho, com a certeza de que Deus ouviu, respondeu e sustentou. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: vinde e vede, lembrem e celebrem, dobrem-se e cantem. O nosso Deus é bom, sua misericórdia não nos deixou, seu amor não nos soltou, suas obras enchem o mundo e enchem também o nosso coração. Que nossas vidas sejam um eco vivo do refrão: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. A Ele glória para sempre. Amém. A menção a chiclete com banana é metafórica, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.